Bem-vindos. Obrigado. Tudo. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindos, bitcoinheiros. Hoje temos um convidado especial, Fernando Schmidt. Pronunciei correto? Schmidt, exatamente isso. Schmidt. Muito obrigado pela presença aqui, por me receberem aqui. Uma honra estar aqui entre os bitcoinheiros. Não, obrigado a você pelo teu tempo e por topar participar desse programa aqui. Fernando, vou deixar você, quero que você se apresente um pouco pro público, mas antes de você se apresentar, a gente já falou algumas vezes aqui com o Guaxinim, com o Zé Guaxinim, com o Maca, sobre um pouco de distorção do mercado, principalmente em relação à bolsa de valores, né? E acho que aí é o gancho que a gente começa aí para sua participação no programa, que é para falar sobre distorções do mercado imobiliário. Então, antes da gente falar do tema de hoje, queria que você se apresentasse um pouco, brevemente, e aí você começar aí alfinetando, botando fogo aí no bate-papo para a gente conversar sobre esse assunto. Muito bem. Bom, sou o Fernando Schmidt. Tudo começou lá nos idos de 1964. Eu sou um pouco bem mais velho do que a média, talvez, de vocês, certamente, e talvez do seu público também. Mas também com a idade também vem a experiência. Então, a gente também já passou por uma série de coisas por aí. E, vamos lá, a parte mais interessante da história começa com os 16, quando eu entrei na São Francisco. Entrei com 16 anos na São Francisco e lá o combinado em casa era que a gente ganhasse um carro. Aí cheguei para o meu pai e falei, papai, cadê meu carro? Ele falou, Fernando, você tem 16 anos. Eu falei, mas isso não é parte do combinado. Aí ele falou, tá bom, então eu vou te dar umas ações que eu acho que estão muito baratas e irão subir. Se subir, você fica, se cair, eu pago a diferença. Eu falei, é justo, muito justo. Bom, o fato é que, infelizmente, meu pai veio a falecer no ano seguinte. Mas quando eu fiz 18 anos, eu comprei uma Caravan 250S, que era o melhor carro que tinha na época. Era 6 cilindros, motor mexido, aquele negócio. E eu peguei gosto pela coisa e comecei a especular no mercado de ações. E dali eu evoluí também para commodities, taxa de juros, opções de vale. E era confusão, aquele mercado era muito pequeno na época. Então era muito sujeito à distorção e tinha digamos, poucos players no mercado. Então, Pedro Conde, Naginarras, Matias Maquilini, Samir Jubran. Então, cada um na sua especialidade, essas baleias de então, cada um na sua especialidade puxava o mercado para um lado ou para o outro, fundos de pensão também. Então, o negócio era uma festa. Então, também era, digamos, tanto quanto manipulado o mercado, mas quem tivesse condição de fazer um pouquinho mais de conta, podia aproveitar desse negócio. E a coisa foi andando também, a gente acabou indo também, digamos, pegando gosto pelo negócio. Aí, depois de uma rápida passagem pelo Piano Neto, eu também, na verdade, enveredei definitivamente para essa atividade que me tomava o dia inteiro de especulação financeira. Só que esse negócio, obviamente, tem um... E aí, como boi, café... Pô, pra você ter uma ideia, eu cheguei a receber boiada. Tá? Então, pô, na verdade, poucos... Literalmente, é um especulador raiz. Especulador raiz, isso que eu ia falar. Pô, que nem outro dia teve esse squeeze no mercado de petróleo, eu peguei isso no mercado de boi. E, pô, até era um sujeito muito, muito sério, etc., mas ele porque queria receber da BMF. Eu falei, pô, mas a gente faz um acerto financeiro. Não, quero receber da BMF. Mas o cara foi muito simpático, etc. O meu corretor lá me colocou nesse negócio que não tinha liquidez nenhuma. Falou, você me botou nisso, agora você se vira para ver como é que faz com essa boiada. Aí o cara foi na fazenda do cara, acabou ele emprestando pasto lá para deixar os bois lá, enquanto a gente via o que fazer com o negócio. Descontei nota promissória rural, aquela curso intensivo de recebimento de boi. O fato é que isso tem digamos, vocês sabem muito bem que esse mercado é um tanto quanto desgasteiro. Aí eu também descobri as maravilhas do mercado imobiliário. Tá?
E a grande vantagem do mercado imobiliário é que o tempo costuma vir a nosso favor. E aí as apostas podem ser maiores. Tá? Então, cheguei a comprar algumas áreas com 2% de sinal, então você alavancava 50 vezes. Basicamente a mesma margem lá de mercado de café ou de boi que a gente operava anteriormente. Você botava 2% de margem e operava a diferença. Tá? E aí, com o mercado imobiliário, como também tem outros componentes, basicamente do crescimento da cidade, e escoamento de inflação e tal, esse negócio às vezes gera algumas oportunidades. E então a gente também enveredou então por esse lado e estamos até hoje nisso. Tá? Então, também pulando aí 30 e poucos anos, hoje, de novo, eu acho que a gente tem uma boa chance de arbitragem. Né? O mundo que a gente vive está cada vez mais globalizado. Então, essas mega distorções, tanto de taxa de juros quanto de preço entre os ativos e outros, tende, a meu ver, a equilibrar nas próximas décadas. E a maior distorção, provavelmente, aqui talvez do mercado imobiliário mundial, são imóveis residenciais aqui em São Paulo, onde a gente vê imóveis de boa qualidade por uma fração do que ele custaria lá fora. Tem outra especulação, uma distorção muito interessante para ser observada, é que não faz sentido nenhum uma casa do lado de um apartamento vale a mesma coisa que um apartamento no 14º andar. O próprio imposto de renda admite você fazer uma depreciação do imóvel. Tá? Ou seja, depois de 20, 30 anos, você vai ter um apartamento velho, enquanto a terra, que é basicamente o lastro que interessa, que está no seu controle e não do condomínio, estará lá firme. Tá? Então, você pode ver aqui em São Paulo, como é que essa distorção se comporta no resto do Brasil. Mas aqui em São Paulo, você pega qualquer casinha de rua, ela vale a mesma coisa que um apartamento em cima do prédio. Então, essa basicamente é a grande distorção aqui que eu vejo. Isso não acontece por mercado? Fica a dica para os bitcoinheiros aqui que têm a sabedoria de assisti-lo sempre. Né? De vez em quando eu paro de ter uma dica boa aqui. Fernando, essa distorção não acontece via movimento natural do mercado? Ou existe alguma lei que proíbe uma precificação maior nas casinhas, por exemplo? Bom, basicamente aqui em São Paulo tem uma distorção que obviamente é um fato que é causada pelo medo da violência, né? Mas esses medos também são os medos meio de coletivos, comportamento meio de manada, digamos assim. Então, tem o problema de violência? Tem, mas também tem problemático você entrar e sair de um prédio, né? Então, tem problema numa casa? Certo. Tem. Agora, quão mais insegura é uma casa em relação a um prédio? Tá? Então, e quando a gente também projeta isso, todo mundo faz um esforço maior. Todos nós, o maior esforço que tem na vida é para ter um imóvel próprio. Então, se tem um negócio que todo mundo quer, é garantir esse patrimônio conquistado a duras penas para o futuro, quando justamente o cara vai estar precisando mais dele. Então, essa é a minha visão dessa distorção específica. E também, se a gente enxerga a China, por exemplo, tem 400 milhões de câmeras, e com tecnologia, reconhecimento facial e tudo mais, está meio que contratada esse pânico que a gente tem hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, outras cidades brasileiras. Não tem como ficar isso ao longo do tempo. Tá? Não é possível que... Você acha que a tendência é acabar esse tipo de violência direta? Eu acho que poderia acabar. Por causa da tecnologia. Até com a tecnologia, se ilumina as calçadas, coloca equipamento de segurança e câmera e libera, faz a coisa integrada com polícia, etc., acabaria naturalmente. E logo. Tá? Logo.
Como na China. Na China, hoje em dia, você não precisa nem de passaporte mais para ir na China. O cara já sabe, na hora que você embarca aqui, o cara já está te esperando lá. Se tiver algum problema com o Interpol, os caras estão te esperando lá no desembarque. Isso é mais Realmente, carregar um livrinho com carimbos é uma coisa realmente bem ultrapassada mesmo. Totalmente. Peraí, Fernando, deixa eu ver se eu entendi. Eu não entendo nada desse mercado. Pelo o que eu entendi que você falou, do pouco que eu consegui agarrar aí, há uma distorção grande entre imóveis residenciais, da casa, do exemplo da casinha que você falou, e do lado tem um edifício, talvez de médio, alto padrão aí. Então, o valor proporcional dessa casa, desse apartamento, não estão condizentes. É isso que você falou. Porque a terra é o fator mais importante, né? E é curioso porque, só um pequeno comentário antes de aprofundar isso. Eu sou de Lisboa. A primeira coisa e gosto de observar preço, né? Em qualquer lugar que eu vou. A primeira coisa que me chamou a atenção em São Paulo, no imobiliário, foi essa. É engraçado. Eu achei as casas proporcionalmente baratas. E a explicação que me deram foi essa da violência, ou seja, tirando uma casa muito grande, que tem uma segurança própria, aquela casinha pequenininha de rua, ninguém quer. E elas são efetivamente muito baratas, talvez em relação a outros lugares do mundo, por causa desse fator. Mas esse fator não dá para ti. Como é que se pode fazer arbitragem? Porque é um fator. Todos os fatores humanos influenciam os preços também, não é? O preço, no fundo, é já o equilíbrio entre a oferta e a procura, tendo em conta todos os fatores. Como é que se tira partido disso em termos de arbitragem? Como é que você beneficia com esse problema de mercado? Basicamente, você precisa acreditar que isso vai corrigir no tempo. E é um negócio, na verdade, que é acessível para qualquer um. Porque Uma arbitragem pessoa, chamada mercado. Mercado. Qualquer pessoa pode observar isso. Não precisa ser o George Soros para entender essa distorção. E se você também pega em qualquer rua, em qualquer lugar, tá certo? Aqui de São Paulo, você vê um imóvel 0 quilômetro e um imóvel antigo. Vai aqui nos Jardins. Imóvel 0 bala, R$30.000 o metro quadrado. Imóvel velho, R$10.000 o metro quadrado. Pô, é apartamento por apartamento. Aí você vê lá, a casa está lá largada por R$10.000 também, só que você é dono do terreno. E você controla os seus gastos. Então, se você, na verdade, bota uma porta blindada, porra, faz uma análise, toma uns calmantes e vai ganhar dinheiro daqui a 40 anos. Entendeu? Novamente é uma questão que eu também observei, que ao contrário de outras regiões, as pessoas aqui em São Paulo valorizam muito a aparência. Por exemplo, em Portugal, o principal fator é o metro quadrado. Aqui não, realmente você tem razão. 2 apartamentos vizinhos, às vezes até do mesmo prédio, se um está impecável e o outro está destruído, o valor é totalmente diferente. Quando, na verdade, a reforma ela é barata, quer dizer, não era por aí que faria a diferença. Pois então o pessoal que é ignorante, não sabe fazer uma conta básica de reforma, não sei, pô. Sabe qual que é a questão? É a liquidez. Como é pouco líquido, essas decisões, eu acho que as pessoas não levam em consideração. Mas uma das grandes vantagens do mercado imobiliário também é a falta de liquidez. Então, agora o cara está duro aqui no meio do Covid. Em vez de vender um apartamento para botar dinheiro na padaria, dá um outro jeito aí, porra, aí a vida se ajeita, entendeu? Então, a falta de liquidez também não deixa de ser um seguro contra a decisão precipitada. Mas o que eu acho é que, por exemplo, deficiência, eu acho que o diagnóstico está muito certeiro. Talvez depois a receita é que é o mais difícil, não é? De como aproveitar isso. Por exemplo, efetivamente, eu senti bastante um desvio entre um apartamento arrumado ou não arrumado, a diferença ser muito maior do que a obra necessária para os colocar ao mesmo nível. Ou seja, o cara que compra o detonado, faça a obra, vende com ganho. O que é que acontece? Essa deficiência de mercado, ela é corrigida aos poucos por quem enxerga
e tem capacidade para agir. Então, por exemplo, aqui no Brasil surgiu, sei lá, a Loft e empresas desse género que fazem isso. Eles compram, têm muitos fundos, eles compram apartamentos detonados e vendem já arrumadinhos, né? Claro, porque o trampo que dá para arrumar esse apartamento, meu amigo. Isso é uma forma de arbitrar, né? De certa forma. Mas se você pega um apartamento... Mas o mercado corrige, né? O mercado você corrige. Pega um apartamento... Mas também essa distorção para você está morando, que é 90% das pessoas que tem apartamento para morar, tá certo? Você pega um apartamento arrumadinho, caro, depois de 30 anos vai estar, se não der manutenção adequada e não tiver outras reformas, vai estar velho do mesmo jeito. Então o cara também vai perder esse ganho, tá? Então, o que eu estou afirmando, e que é absolutamente irrefutável e acessível a qualquer pessoa, é que é melhor ter uma casa do que um apartamento. No entanto, tem, sei lá, quantos milhões de apartamentos e 10% do número de casas. Fernando, eu tenho uma observação. Você considera a mudança demográfica que vai acontecer nos próximos 2, 3 décadas nesse sentido? Porque eu imagino que a população vai atingir um pico e vai começar a declinar. E esse declínio na quantidade de pessoas vai declinar também a demanda. Mas a gente está falando aqui o quê? De distorção do mercado imobiliário. Eu estou comparando casa com apartamento, na mesma rua, um do lado do outro. Essa que é a minha... Certo, que você acha que é uma arbitragem que vai acontecer antes da arbitragem essa é absolutamente bater em morto. Qualquer cara que fizer isso, ou recomendar seus parentes e amigos fazerem isso, daqui a 30 anos vai estar sendo erguida uma estátua para o cara. Eu afirmo isso, tá certo? Se tivesse uma maneira de eu ficar vendido em apartamento e comprado terra, faria isso com $1 trilhão. Pronto, abre a margem aí, vamos daqui a 40 anos ver que está certo. Isso irá acontecer. Não tem como não acontecer isso. Porque no mundo inteiro é assim. Então, o mundo inteiro, a gente também está aqui no Brasil, alguns de nós, tá certo? Porque gosta ou porque não tem outra opção. Tá? Então, se a gente achasse que isso aqui está mais para Venezuela do que para São Francisco, a gente ia embora mais cedo, tá certo? Agora, nenhum de nós está achando que isso aqui vai virar uma Venezuela tão rápido. Será que isso não é uma distorção? Qual delas? Achar que está mais para São Francisco. Achar que o Brasil está mais para São Francisco do que para Venezuela. Cara, a gente tem muito possivelmente a gente está mais para Venezuela, tá certo? Mas o nosso benchmark é São Francisco, tá certo? Se a gente achasse que ia piorar muito do que está, efetivamente é melhor ser garçom nos Estados Unidos agora, enquanto o pessoal é relativamente novo, do que deixar para ser pedinte quando ficar velho e conseguir atravessar o Rio Grande. Sei lá como é que o cara vai fazer para entrar nos Estados Unidos. Um segundo. O pessoal que está assistindo a gente deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Bitcoin. Eu espero que a gente chegue lá em algum momento. Mas antes da gente chegar diretamente no Bitcoin, eu queria ampliar. Você falou especificamente do mercado imobiliário de São Paulo, né? De novo, não sou um especialista no assunto, entendo muito pouco, mas já li algumas coisas, já escutei falar, já falamos também a respeito no programa dessa distorção que existe em função dessa impressão desenfreada de dinheiro, né, por bancos centrais e os bancos tendo acesso a esse dinheiro e esse dinheiro de alguma forma bancos e talvez grandes empresas, grandes organizações tendo que colocar esse dinheiro de alguma forma em bens mais duros. Duros, exatamente. Mais duros. Então, vamos lá. Então, queria falar um pouco sobre isso. Já, de novo, na Bolsa de Valores, a gente vê isso agora acontecendo com toda essa crise e todo esse milhões de empregos sendo perdidos no mundo e as bolsas continuam subindo. Me parece uma grande distorção, me parece um desligamento aí da realidade. E algo similar me parece que já vem acontecendo há um bom tempo também no mercado imobiliário. Os preços de imóveis no mundo inteiro
Eu não sei até que ponto são reais ou são uma tentativa aí de diversificação de quem tem acesso a esse novo dinheiro, vamos chamar assim, primeiro, certo? E de falar assim, bom, como é que eu vou diversificar isso? Eu compro um pouquinho de ouro, compro um pouquinho de imóveis, por enquanto não estão comprando bitcoins, ou a maioria não está comprando bitcoins. Coloca em imóveis. E isso gera uma inflação do mercado imobiliário que possivelmente a gente vai ver. Bom, vamos falar sobre isso, não vou falar mais, eu queria que você... sobre isso. Então, deixa eu só complementar antes aí, do Fernando responder. Eu acho que você quis perguntar se isso não é um pensamento mais associado a boomers, né? De que a segurança dos investimentos ou do patrimônio dela está nos imóveis ao invés de coisas diferentes. Obviamente que que essa geração mais jovem está procurando ser mais móvel, tá? Mas pega um cara de 30 ou 40 anos, todos que eu conheço prefeririam ter imóvel a não Gostariam. ter. Preferiam ter. Pergunta, você prefere ter ou prefere não ter? Preferia ter. Mas agora, tem dinheiro para ter ou não? Então, também é bela história. É bom ter o dinheiro e optar por ter ou não. Né? E não há dúvida nenhuma que essa mega infusão de dinheiro no mercado mundial, tá certo? É uma piada cujo fim a gente imagina qual seja. Tá certo? O próprio Stuhlberger, outro dia, estava lá falando na live dele com a XP, mas eu recomendo a todos que assistam, onde ele fala que a melhor coisa que alguém pode ter são empresas boas ou imóveis, eventualmente ouro e Bitcoin também. Tá? Então, o que acontece? Eu lembro dessa. A probabilidade, ele menciona lá que durante 22 vezes na história econômica conhecida, a moeda de então desapareceu. Tá? Então, o dólar está aqui desde alguns anos já, tá certo? Tomou uma porrada aí no Bretton Woods e agora, a qualquer momento, na minha opinião, também tende a tomar outra. Daí, é muito melhor o cara ter um ativo poupado. Seja uma empresa bem administrada, de boa qualidade, que sobreviverá, sem dúvida nenhuma, como também imóveis palpáveis. Mas aí, então, também está, tanto empresa quanto imóvel, quanto ouro, Bitcoin, o cara tem que saber guardar. Também não adianta nada o cara ter Bitcoin e não saber as regras básicas de segurança para a manutenção do Sim, mas considerando que o mercado imobiliário já está inflacionado, está inflacionado não seria o momento de não ter imóveis? Aonde? Ele está inflacionado aonde? Então, essa foi minha pergunta. Essa foi minha pergunta. Em São Paulo, então na distorção, o mercado imobiliário paulistano, que é o que eu conheço, não está inflacionado. Você acha que não está inflacionado? Está barato? Em relação a outros lugares do mundo, é isso que ele está dizendo. Em relação a outros ativos. Né? Entre você ter uma empresa que vai ter um prejuízo monstruoso esse ano, que não cai porque tem uma infusão de trilhões de dólares no mundo que foram parar nos bancos, os bancos foram lá e estão se defendendo, os hedge funds, os fundos de investimento e tudo mais, estão se defendendo e comprando as ações, sei lá, tem imóvel barato. Em São Paulo pode fazer qualquer comparação com outras cidades do mundo, principalmente as grandes cidades, você vai perceber que o ativo imobiliário paulistano está muito barato. Barato também pela desvalorização do real, não? Pela participação do real, um dólar mais barato ainda. Tá? Mas já estava, já. Só um comentário rápido disso. Realmente, se eu comparar São Paulo a Lisboa, eu cheguei a ver diferenças de 1:4, ou seja, antes da desvalorização do real, o metro quadrado 4 vezes mais caro em Lisboa do que em São Paulo. Então, esse é um sinal nesse sentido. Então, agora, você pegar, na verdade, um aposentado português, ou qualquer cara, em vez do cara ter 100 metros em Lisboa, ter 400 em São Paulo, ou ter 100, trocar 100 por 100 e botar 300 de Bitcoin, qual é a melhor? Agora, qual é a melhor coisa? Esse argumento da comparação com outras cidades joga a favor dessa teoria. O que é que eu acho que joga contra? É que o preço de hoje, ele reflete as condições de hoje. Bem ou mal, o fato de nós acharmos que está barato ou caro
é uma previsão do futuro. Esse futuro pode acontecer ou não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma teoria pessoal há muito tempo, antes do Covid, que o futuro está fora das cidades. Fora das grandes cidades. Principalmente fora das grandes cidades e, em geral, fora das cidades. Com a realidade virtual a ficar quase igual à realidade, você poder fazer uma reunião, ou melhor ainda, né? E não tem alguns dos inconvenientes, você pode fazer uma reunião como se estivesse lá. Isto pré-Covid, eu já dizia isto muito antes do Covid. Com o Covid, isto tudo acelerou, digamos assim, com os home office e tal. Por exemplo, o Facebook começou a contratar muita gente de outros estados. Antes contratava só nos headquarters, agora você pode estar em Montana e trabalhar na mesma função que estava lá no escritório. Pelo menos em parte, vai haver uma ida das pessoas primeiro para cidades menores ou para os subúrbios e em parte até para o campo, né? Será? E as cidades podem se tornar nos esqueletos, né? Com muito prédio abandonado e lugar desagradável. Será que essa previsão não tem um grau de risco alto? Eu não. Essa especulação não se Vamos lá. Então vamos voltar de novo à minha afirmação aqui. Eu estou afirmando. Não, vamos pensar friamente, Fernando. Não fica. Não, vamos sem pensar viés. friamente. Vamos pensar sem viés. Quem quer morar no meio do campo? Tá certo? O que é gostoso de morar em São Paulo, numa cidade grande? Eu que prefiro morar no meio do campo. É concerto, é restaurante, são mulheres, bares. Quero distância. Hospitais. Quero morar no meio do mato, com cavalo, mas tem uma cachorro. Tem uma parte significativa cheiro da de população, cocô de animal e só uma internet significativa boa. Da população, tá certo, que gosta dessa vida em sociedade. Mas essa parte já mora na cidade. Usando, tá certo? Mas repare no seguinte, vamos analisar do ponto de vista matemático. Essa parte já mora na cidade, tá? Vamos imaginar que dos 100% que moram na cidade, 30% são urbanos. Eles curtem a confusão, curtem a cidade. E que 70% estão lá porque têm cheiro que de trabalhar, xixi na rua, têm que ganhar cerveja. Por causa do resultado do ganho de produtividade de viver numa cidade que, claro, é muito mais exatamente. barato. Agora vamos imaginar que 70% não é porque curtam a confusão, mas é porque é pelo ganho de eficiência, é porque o trabalho está lá e não podem estar longe. Se esses 70% saírem, é uma catástrofe do ponto de vista de precificação. Ou seja, eu concordo com o Stuhlberger no sentido em que eu acho terra importante, mas a terra onde e a que preço, não é? É muito difícil. Sem pensar na demografia, sem pensar na população diminuindo. Não, e talvez seja melhor comprar terra precisamente no lugar onde as pessoas vão passar a ir e ainda não estão, não é? Não sei, no campo, nos subúrbios. Não será que aí muito mais arriscado? O Brasil tem terras abundantes nesse sentido. Olha, o Brasil tem terra abundante, mas velha história. Quando você vai numa cidade no campo, aí não tem restaurante, não tem farmácia, não tem remédio, não tem hospital, não tem aeroporto, não tem porra nenhuma. Mas há uma inteira, há uma Atibaia da vida que tem tudo isso e não tem a confusão de São Paulo, né? Imaginem uma realidade não tão longe. Vai ter esse público também, não tem dúvida. Fernando, imagina uma realidade não tão longe daqui em que as pessoas recebem essas coisas com a mesma facilidade que elas receberiam na cidade. Tipo, um remédio, ela imprime o remédio em casa, ou enfim. Vem um drone e traz. Vem um drone e traz. Amazon. Enfim, então, existe a Amazon nos Estados Unidos. Vai ser mais fácil viver fora da cidade. Uma coisa mais fácil, mais escalável do que essa logística da Amazon. E quando isso for possível, que eu na minha futurologia, eu não acho que vai ser muito longe de hoje. Você não acha que isso tende a ajudar com a proposta do Becas de que as pessoas tendem a se espalhar um pouco mais? Eu acho que é uma tendência as pessoas se espalharem um pouco mais. Tá certo? Tá. Agora, não invalida a minha afirmação de que casa é muito mais barato que apartamento. Então, já que tem esse risco todo, então tem uma casa que você vai perder menos. Tem uma arbitragem aí. Se todo mundo for embora, então se fica aqui no campo em São Paulo.
Pô, já que todo mundo vai Mas embora, como... fica aqui gostosão, em São Paulo mesmo. Claro, claro. Eu concordo com as duas afirmações base. Ou seja, a casa parece desvalorizada, até comparando com outros mercados, e em segundo lugar, nota-se que a diferença de preço entre um apartamento reformado e um não reformado é bastante superior ao preço da reforma. A diferença do reformado e não reformado é uma coisa que é uma brecha que se consegue aproveitar de imediato. E há empresas fazendo isso. Portanto, já estão atacando essa, digamos, essa deficiência de mercado. Já a casa versus terreno, ela depende de evolução futura, não é? Com fatores que nós não controlamos. A casa pode estar barata em relação, desculpa, ao apartamento. Ela pode estar barata. É menos ruim ter uma casa na cidade que vai desvalorizar do que ter o apartamento que vai desvalorizar mais, mas em ambos se pode perder dinheiro, não é? Como é que você vê como aproveitar essa deficiência do mercado atual para ganhar dinheiro? Eu não sei como é que faz para arbitrar essa venda descoberta aí de imóvel, que não sei se tem instrumento no Brasil para fazer isso, não. E vocês têm atuado um pouquinho nesta área, não é? O que é que têm feito? Pelo menos eu vi aquela história do galpão e não sei o quê. Como é que vocês estão tentando aproveitar algumas destas deficiências para desenvolver oportunidades de investimento? Como é que funciona? Eu acho que tem muita oportunidade aqui também em mudança de uso. Pega uma casa velha, então aqui em São Paulo, casa de alto padrão abandonada que os caras largaram nas casas, tem uma porrada. Então, se pegar essas casas também, mudar o uso, de repente fazer um co-living, alguma coisa assim, também dá. Eu acho que tem uma boa oportunidade de negócio ali. E acho que também é uma mega distorção. Então, você vai para alguns outros bairros mesmo, casas maiores, então a distorção está maior. Se vai consertar ou não, eu acho que tende a ser arrumada, sem dúvida nenhuma. Quando a gente vai aqui para a Quinta da Baronesa e esses condomínios de luxo aqui perto de São Paulo, casas de 20, 30, 40, 50, 60 milhões são comuns. 60 milhões você compra um quarteirão inteiro, um bairro de primeiríssima qualidade aqui em São Paulo. Tá certo? Então, eu acho que é outra mega distorção. Também que é esse comportamento de todo mundo vai para o mesmo lado porque é bacana. Então, dá para um cara como eu, que tem uma visão contrária ao negócio, é o resultado. Dinheiro. Esse o porquê é bacana é o resultado, acho que, do que o Becas estava falando, né? O pessoal está valorizando mais a Quintas da Baronesa do que o centro do que, sei lá, Vila Nova Conceição. Então, na minha opinião, se o cara tem 50 milhões para botar numa casa na Quinta da Baronesa e sobrar bilhões, divirta-se. Seja feliz. Tá certo? Se o cara Mas você acha que eles não usam como primeira casa? Não, pelo contrário. A média desses caras tem um apartamento meia boca aí em São Paulo. Meia boca não digo. Que loucura. Os caras têm uma casa principal pior do que a casa no campo, digamos assim. Nesses condomínios perto de São Paulo. Que para mim, para o meu modo de ver, não faz nenhum sentido. Mas esta, obviamente, que é a minha opinião, não é, obviamente, que é a opinião de todo mundo. A gente está aqui para vale também 10 avaliar. vezes mais do que ali, tá certo? A gente está aqui para fazer arbitragem com a sua opinião também. Você está ouvindo aqui uma opinião do cara absolutamente contrário. Isso que eu estou falando aqui, só eu falo e falo sozinho há 40 anos. E há 40 anos eu vejo o mercado aqui, também exatamente o que eu estou falando, eu vejo esse mercado cair há 40 anos. Agora, chega uma hora que, efetivamente, o negócio tem que parar de cair, porque comparativamente, na minha opinião. Tá? Inclusive porque essas mudanças tecnológicas, que a gente talvez tenha por lidar com isso, a gente tem uma visão mais próxima do que está acontecendo do que um investidor médio. Perfeito. Fala aí, Alan, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher um só, imóveis ou Bitcoin? Isso que eu queria. Obrigado, Alan. Isso e também saber
Aí aonde que entra a ponte com o Bitcoin, Fernando? Fernando, se eu prefiro, vamos lá. O Uhum. cara que tem muita Bitcoin tem quantos por cento do patrimônio em Bitcoin? Não sei. Você pega um Eu cara, não um conheço muita imóvel. gente que tem Bitcoin. Eu também. E as poucas pessoas que eu conheço que têm Bitcoin, que aliás eu conheço uma porrada, comparativamente, até porque graças a Deus tenho grandes amigos nesse. Fiz muitos amigos no setor e entusiastas de primeira hora, tá? Então, mas quanto por cento o cara tem do patrimônio em Bitcoin? Então as pessoas têm pouco patrimônio, pouco percentual do patrimônio em Bitcoin. E quando você pega um cara, por exemplo, que tem um imóvel, ele tem 500% do patrimônio em imóvel, porque o cara deu um sinal e ainda se endividou pelo resto. Então, não é incomum o cara ter 500% do patrimônio em imóvel, 500%, tá certo? E se você pegar um cara que tem 5% do patrimônio em bitcoins, já vou chamar o cara de débil mental. Tá? Então, De bitcoinheiro. o grande problema que eu vejo no Bitcoin, tá certo? Que ainda não é o problema da custódia. Então, se você pegar um cara velho como eu, por exemplo, tá certo? Porra, você perguntar para mim se eu estou absolutamente satisfeito, que hora que eu morrer meus bitcoins vão passar para quem de direito da forma que eu gostaria, e que, porra, que não vai dar um problema naquilo ali, para a própria história, o manuseio daquilo. É um negócio que a minha geração não está absolutamente confortável com isso, não. Então, esse problema da custódia, eu diria que é o maior problema do Bitcoin. Hoje. Hoje. Então, quando esse problema não for solucionado, ninguém se sente confortável em ter um percentual pesado do seu patrimônio em Bitcoin. Vamos falar um pouco mais disso, Fernando, porque acho interessante. É a primeira vez que a gente tem alguém com a tua experiência aqui no canal e de uma geração tão diferente assim da nossa, da média da nossa aqui dos bitcoinheiros. Vamos falar um pouco disso da custódia? Acho um tema interessante para a gente abordar. Eu acho importante, hein? Conta um pouco da sua experiência e o que te assusta, como foi sua experiência, quais são os medos, quais são as coisas que você gostou. Eu acho legal, de verdade, acho legal compartilhar, porque é um bom feedback aí para todo mundo. E se você acha que é isso mesmo que impede os boomers de comprarem Bitcoin? Se é o principal, são outras coisas e depois eles descobrem que isso é uma coisa ruim. Sem dúvida nenhuma, acho que esse que é o principal motivo, o cara não ter 2, 3, 5% do patrimônio dentro do Bitcoin. Tá certo? Porque você pega até outro dia, todo mundo fala em Bitcoin. O Stuberger fala, outro dia estava o cara da XP, o Benchimol, falando de Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin... Não seria medo da volatilidade? Não, eu acho que o maior problema, sem dúvida nenhuma, é a custódia. Aí você fala com os grandes experts de segurança, fala com o Fernando Bereslau ou com o Kiko Carnucci e pergunta para ele uma aula como é que eu devo guardar meus bitcoins. Cara, a 10% da explicação você está correndo e cadê o dólar? Entendeu? Não faz sentido nenhum. É uma loucura para um cara como eu. Não consigo nem acompanhar o raciocínio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala em custódia, você ou pessoas que você conversa, amigos seus, sobre o tema, sobre Bitcoin, já há uma consciência em que vocês têm que ter a custódia ou deixar com terceiros, numa exchange ou numa... Para começar, vamos ficar claro, atenção sequestradores, eu não tenho nenhum Bitcoin. Ok. Não. Eu acho que, por enquanto, a grande... digamos, o bitcoinheiro raiz, tá certo? O cara que gosta de Bitcoin, fala, então você tem que ter a sua própria custódia, tá certo? E tem grandes discussões a respeito de custódia, tá certo? O ano passado eu estava lá assistindo um seminário em Malta, o pessoal, todos, tá certo? Estamos lá assistindo, etc. Aí surgiu justamente a discussão sobre a custódia, tá? Aí tem um daqueles fulanos aí, nossos conhecidos, os gurus da história, os primeiros, os early adopters. Aí um deles sugerindo até como é que você deve segurança doméstica, tá certo? No caso de sequestro, onde alguém traz sua casa, como é que você deve proceder? Isso o cara falando lá em Malta. O cara mora na Suíça, tá certo? Como é que aqui no Rio de Janeiro, que é normal entrar... É um tema comum. 3 caras mascarados na sua casa, ele começa
arrancar o dedo da sua filha, tá certo? Quanto tempo vai levar para você falar na sua carteira 1, 2, 3 e 4, cadê seus bitcoins? Tá certo? Não, tem toda a razão. Se é uma preocupação para o cara na Suíça, imagino para o cara no Rio, né? Não, pô, que aqui já o cara está acostumado a ser acordado de madrugada com o revólver na cabeça. E quando você fala de custódia, é mais do ponto de vista de poder ser roubado, assim? Por isso ser roubado e perder mesmo. Na verdade, perder e morrer e não ter como passar. Isso, mas... Então, vamos lá. Medos dos boomers, tá certo? Sim. Vou dizer o meu medo. Primeiro medo é se perder. Segundo medo é se esquecer e perder. Terceiro medo é ser roubado. E o quarto medo é o que vai acontecer se você morrer. Pô, cadê? Pois. Não, custódia ainda custódia e herança ainda é um tema, sim. Eu entendo. Então, a própria centralização, você deve ser tudo centralizado, você que se vire. Então, você tem que ter, como é que todo mundo fala? Não, você tem que aprender a cuidar do que é seu. Eu falei, pô, vem cá. Ser soberano. Pô, deixa lá, o Itaú cuida bem das coisas. Que isso. Soberania toda ainda. Se der um problema, eu vou lá, etc. Tá certo? Vou lá, fala com o gerente. Mas, Fernando, setor, lá pra frente. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar de serviços como a Casa Rodel? Não, tem alguns serviços de custódia, mas tá certo. Então vamos lá. Então, são caros também, são caros. É para quem tem muito, mas digo, você acha que seria uma opção, só para explicar para quem não sabe, né? Um serviço como a Casa Rodel, você paga para uma empresa, você perde aí um pouco da sua privacidade. Quanto que custa isso? Puta, eu posso olhar agora aqui os planos. Vai até $5.000 por ano, não é? Não é para quem mas tem... para quem tem muito dinheiro pode não é para o nosso público, é para as baleias. Então mas tem vários, tem o Gold, tem o Platinum, tem vários, hein? Os então mais assim, caros são bem caros. Você seria atendido por um grupo de profissionais, eles iriam te orientar até em questão de segurança e você teria uma carteira multisig, idealmente uma carteira 3 de 5. 5 chaves, das 5 você precisaria de 3 para ter acesso aos seus bitcoins, né? E eles ficariam com uma, ou seja, você precisaria perder das 4, você precisaria perder... Tá vendo? Só mais de 2... Só para entender esse negócio, o cara precisa de umas aulas, de levar o filho de 14 anos junto, o neto. Não, imagina uma caixa de um cofre. Tá bom, é complicado. Mas para você fazer ele imaginar, você já tem que explicar, entendeu? Você precisa ser descomplicado. Eu entendo. Então deixa uma corretora dessa pronta, você confia lá. Eu acho que as suas observações fazem todo o sentido e eu consigo rever muita gente nessas preocupações. Inclusive pessoal da nossa geração também, hein? Eu entendo isso perfeitamente. Eu acho que é algo que vai ser resolvido para esse público que procura esse tipo de tranquilidade. Já está sendo resolvido e vai ser cada vez mais endereçado, mas sim, é um problema real. Você de repente ter não sei quantas senhas para proteger e esquecer uma das senhas, o que é que acontece? Nesses casos só de ter que explicar o conceito, Becas, já afasta muita gente. Só de não ser eu acho que há assim, espaço. Eu acho que nós falámos isso num episódio. Eu acho que há sim espaço para quem prefere a segurança e a tranquilidade de ter um terceiro confiável, ao contrário, talvez de nós que preferimos não. Ou seja, há espaço para esse público. Há sim. E tem que haver soluções nesse sentido. Fernando, e por exemplo, sei lá, por absurdo, tá? Eu espero que o Alan não me mate com esta pergunta, mas imagino que o Itaú lhe oferecia uma solução de custódia de Bitcoin. Ficaria mais tranquilo? Sem dúvida não. Que loucura, que louco. Eu não vou te matar por causa dessa deixa pergunta, eu só... mas isso quer dizer que os terceiros sempre vão estar aí. Não, deixa eu só complementar uma coisa. Foi ótimo o Becas ter falado isso, porque quando o Becas estava falando e o Becas falou, ele verbalizou, é um problema que tem que ser resolvido. Não é um problema, na minha opinião, não é um problema que tem que ser resolvido, é uma distorção que tem que ser resolvida.
Eu vou dizer de Porque outra é forma. assim que deveria ser. Eu vou dizer de outra O fato forma. de você deixar o seu dinheiro... carência de mercado que é uma oportunidade para quem resolver. É que essa carência Há é uma uma procura. distorção. A carência é o já... resultado da distorção. É uma procura. É como o cara que quer morar na cidade e o cara que quer morar no campo. As pessoas não são todas iguais. Há uma demanda para isso. Na verdade, como é que é para virar todo mundo ter Bitcoin? Tem que resolver esse problema. Então, você pega um cara então, da minha geração, tá certo? Por exemplo, o cara vai ter um percentual que já são então pouquíssimos. Então, vou ter uma percentual pouca também do seu patrimônio em Bitcoin, desde que tenha esse problema resolvido. Então, que seja lá o Morgan, seja, sei lá quem, o Itaú, alguém que cuide disso para ele. O cara não quer cuidar disso. Mas o cara quer ter X% disso em Bitcoin, por que não? Como ativo especulativo, vai que esse troço vira um ouro digital. É isso que eu ia perguntar, porque o feature do number go up, eu acho que é mais importante. Ele chega na frente do medo da pessoa de custodiar o Bitcoin. Então, o cara, se ele souber que existe um ativo que ele pode especular para ganhar 100x, ele vai especular, apesar de ser difícil de você ou ele vai deixar daqui da ele forma vai se virar, fácil. ou ele vai deixar na corretora. No momento, é deixar na corretora. Então, qual é o estoque de Bitcoin nas corretoras? É gigantesco. Então, mas isso não impede as pessoas de especularem. As pessoas elas vão lá na confiança na corretora. Certo. Eu acho que, claro, a custódia na corretora é ruim, mas, claro, desculpa. Não será que uma parcela dessas pessoas vai ter que aprender pela dor que essa não é uma boa escolha? Porque, veja bem, se a gente pensar, tudo bem, na tua geração é uma coisa, mas na geração que hoje muda de país com certa facilidade, que vive em Airbnb, enfim, trabalha à distância, ainda mais agora com o Covid, esse processo está sendo acelerado, ele vai ter que aprender as duras penas de que, primeiro, na minha opinião, com relação a um imóvel, a liquidez dele com um Bitcoin é muito maior, é muito mais fácil de vender um Bitcoin do que vender um imóvel. E, além disso, a importância dele ter a custódia dos Bitcoins dele e não deixar numa corretora na qual ele pode sofrer problemas aí. A corretora pode, enfim, não ter os fundos, pode quebrar, pode acontecer uma série de coisas. Só que a probabilidade dele sozinho perder é maior, ou ele imagina que seja maior do que dar um problema na corretora. Então o cara vê a estatística pura. Vou até te falar o meu caso específico. Um dia eu queria entrar no ICO, fiquei meses estudando o ICO, etc. Certo? Aí comprei lá uns Ethers e fui entrar de madrugada. Acordei de 4 horas da manhã para entrar no ICO. Porra, perdi o raio do negócio. Perdi, desapareceu, acabou. Então, voltando à sua afirmação, será que o cara não tem que pagar para aprender? Pois é, eu perdi, paguei e felizmente não aprendi tanto assim. Tá certo? Aprendi que aprendi que tem que ter muito cuidado com isso, ainda bem que eu perdi a quantia que digamos, aceitável. Claro. É problema. Claro. Bom, quem não perdeu, né? Até a gente. Mas eu acho também que é um movimento que vem também, possivelmente, dos mais jovens vão dos mais velhos. Então, se toda a molecada de hoje, você pergunta para o cara quer ter Bitcoin. Tá certo? Então, o cara vai, vovô, cadê meus Bitcoins? Então, esse negócio já mudou. Até que o cara vai, bom, vamos ver o que é isso. Tá certo? Então, acho que vai ter um movimento de demanda dos mais jovens para os mais de baixo para cima. Eu acho. Não, e só o fato de você, eu acho que, assim, da tua geração, o fato de você falar sobre o assunto, entender sobre o assunto, você já está à frente de 99,99% do pessoal, porque uma grande maioria aí da tua geração, de outras gerações, ainda zomba, né? Faz piada do Bitcoin, não entende. Não, é meio ignorância. Os que zombam são um nicho, Ivan. Os que zombam são um pequeno nicho. A maioria está completamente... nem sabe o que é. Nem sabe que existe, sim. Estou falando do pessoal fora da cidade, assim, tá? Pessoal que não tem acesso à internet, enfim. A maioria já não escutou. Todo mundo devia ter, sei lá, 1 ou 2% do patrimônio do Bitcoin, devia ter. Sem dúvida nenhuma. Isso também é uma across the board.
Todo mundo acha isso. Você perguntar lá para o Setúbal do Itaú, o cara vai dizer que o cara deve ter... Pergunta para o Bracher, se deve ter 1% do patrimônio dele em Bitcoin. Olha, não conta para ninguém, mas acho que ele devia ter. Você acha que eles têm? Se não tem, tem que mandar o cara de 30 anos ele embora. Tá no caminho. Se não tá, devia ter tido, tá certo? Porra, o negócio vai de centavos para 20 mil dólares, o cara, na cara dele, o cara não percebe. Eu acho que chamou atenção. Entendi. Sem dúvida nenhuma. A essa altura do campeonato, né, 2020, são 12 anos já. Assim, 12 anos o cara ainda não ouviu falar o suficiente. Não, mas, pô, você imagina, você acha que esses banqueiros não tiveram nenhuma experiência com Bitcoin? O cara ouve falar isso o dia inteiro, só que o cara não foi lá. É que às vezes a gente escuta cada cretinice, cada coisa errada, cada termo técnico distorcido, ou, enfim, coisas de marketing, e a gente fica meio achando que o Bitcoin tá barato demais, entendeu? Da mesma forma, de ignorância é gigante. Eu acho que para fazer a ponte aí com como a gente começou a conversa, da mesma forma em que você vê uma distorção grande de preço entre as casas e os apartamentos, a gente vê uma distorção enorme em função do mau julgamento, do não entendimento, em função dos medos que são simplesmente medos, não são realidades, com relação ao Bitcoin. Então, o preço, ele não é o preço que deveria ser ainda, porque muita gente não entendeu, muita gente não conhece, é claro, mas uma parcela que teria capital para investir de maneira pesada, considera como risco o que não é risco. É uma distorção também que a gente vê aí. Acho que aí é uma ponte boa para a gente fazer com o que você falou no começo do programa com relação ao mercado que você entende, que é o mercado imobiliário, e o mercado que a gente tem interesse, no mínimo, que é o mercado. How about leaving it alone, win some, something new.